com a outra. E isso tem consequência na morfologia e acaba gerando uma gradação morfológica que fica difícil separar o que é uma espécie da outra em função dessa mistura. Além disso, também tem trabalho de microanatomia do labelo e de florística para a Chapada Diamantina. Como eu falei, eu estava na Bahia, então teve uma aluna de iniciação científica que foi estudar os bubofilos da Chapada Diamantina, que inicialmente na literatura descrito 5 espécies, e 2 anos de trabalho de campo aumentou para 12 espécies. Então a gente é ciente da carência de aonde essas espécies ocorrem. A gente ainda tem muito que procurar e descobrir muitas populações novas que a gente ainda não sabe que existe. Sabe que existe, mas a gente ainda não tem acesso a esses materiais. Então isso era até o momento que tinha sido descrito por neotrópico, e aqui algumas espécies que já tinham sido trabalhadas, como o bubofilo ranieri, dentro de Mata Atlântica, assim como o glutinoso, o micropetaliforme, e o bubofilo diamantino, que é da região ali de Diamantina, que ocorre mais em campo rupestre. Então, a partir desse arcabouço de informações, eu entrei no doutorado para fazer a revisão e a filogenia do gênero. Então, os objetivos da minha tese seriam: o gênero ocorre no mundo inteiro, e existem as espécies neotropicais. Será que as espécies neotropicais formam um grupo, ou seja, ao longo da divisão dos continentes, ao longo da história evolutiva do grupo, o bubofilo migrou do velho mundo para o novo mundo uma única vez, ou foram diversas dispersões? Então a gente tem vários grupos não relacionados dentro do neotrópico. Essa era a primeira pergunta. Sendo neotrópico o que a gente chama de monofilético, ou seja, uma origem única, um único evento de dispersão, quantas linhagens estariam reconhecidas dentro do neotrópico? E tendo mais de uma linhagem, qual a relação entre elas? Então isso a gente, vou mostrar como que a gente respondeu isso através de biologia molecular. Além disso, existiriam características morfológicas que suportem essas linhagens? Ou seja, o que a gente enxerga nas flores prediz os grupos geneticamente ou não? Há uma incongruência na morfologia com os grupos genéticos. Então a gente trabalhou também filogenia através de caracteres morfológicos. Além disso, como eu mostrei para vocês, existiam vários trabalhos de polinização, sistema reprodutivo e variabilidade genética. A gente tem a informação de quantas linhagens existem no neotrópico, como todas essas características evoluíram. Elas apareceram uma vez, mais de uma vez, representam um grupo só, ou aparecem diversas vezes, por exemplo, o mesmo polinizador em grupos diferentes, ou um polinizador só ocorre dentro de um grupo. E aí, então, essa foi a parte de filogenia, e aqui a parte de revisão taxonômica. Para responder tudo isso, a gente precisava ter uma ideia de quantas espécies existem no neotrópico. Então, a partir daí foi feito todo o trabalho de herbário e revisão taxonômica. E sabendo quantas espécies existem, aonde elas se distribuem, qual o bioma mais rico em espécies de bubofilo? Isso é importante para questões conservacionistas. E com isso, tendo essas duas informações, a gente estaria propondo métodos de como escolher áreas de proteção para essas espécies. Qual o mecanismo de, em função da distribuição das espécies, a gente, com o menor número de áreas possível, preservar todas essas espécies na natureza. Então agora que eu vou mostrar como a gente respondeu cada uma dessas questões. Então, a metodologia, eu não vou me ater aqui, mas é só para vocês terem uma ideia de como que isso é trabalhado. As plantas possuem 3 genomas. Ela possui o genoma no núcleo, o genoma de cloroplasto e o genoma de mitocôndria. Então, o método que a gente usa para descobrir a relação entre essas espécies é traçar a história evolutiva de cada genoma separado, juntar essas informações e ver se elas são congruentes. Porque você ter só a filogenia do núcleo, você não tem a filogenia de bubofilo, você tem a filogenia do núcleo do bubofilo. Do cloroplasto, a mesma coisa, da mitocôndria, a mesma coisa. Mas quando a gente ajunta esses dados, a gente infere, caso eles sejam congruentes, que a gente pode extrapolar para a relação entre as espécies como um todo, que é muito mais do que só o genoma. Então, a congruência desses dados é que leva a gente a propor as classificações baseadas em análise molecular. Além disso, foi a filogenia morfológica, então, fiz a revisão de todas as espécies. Existem espécies com folha plana, espécies com folhas cilíndricas, flores
amarelas, flores vermelhas, com estelídeo, sem estelídeo. Então a gente classifica, faz uma tabela de todas as características, no caso separei 77 características, codifica e faz uma análise semelhante à análise molecular, só que com dados morfológicos, de novo, para ver se existe congruência entre essas análises. E aí existe uma série de mecanismos, de metodologias para traçar essa reconstrução filogenética e propor uma hipótese, tem no máximo a parcimônia, análise bayesiana, não vou tratar disso na palestra, mas além da árvore, você tem no resultado final uma árvore. Mas será que essa árvore é boa? Como que a gente pode ter certeza, ou pelo menos bons indícios de que essa hipótese filogenética é boa? Existe uma série de cursos que a gente testa o suporte dessa hipótese, por reamostragem dos caracteres. Então a gente tem vários índices que indicam para a gente sua filogenia é boa, tem um forte suporte, ou não, sua filogenia, a árvore é essa, mas você não pode inferir grandes considerações porque o suporte dela é baixo. Então aí vou passar um pouquinho isso que é feito para frente na palestra. E a outra parte de revisão taxonômica é a taxonomia clássica, que já vem sendo desenvolvida desde 1700, que seria rodar todos os herbários, ou a maior quantidade de herbários possíveis, para encontrar todos os espécimes depositados nessas coleções e fazer as análises morfológicas. Então, no meu caso, eu tive a oportunidade de estudar em 64 herbários, deu cerca de 1.500 amostras depositadas nesses herbários. Então eu vi todos os herbários brasileiros, vi os herbários da América Central, vi os herbários dos Estados Unidos, os herbários da Europa. No Brasil, é essencialmente importante ser analisado o herbário de Kiel, por causa das coletas do Lindley, o herbário de Bruxelas, porque todo o material do Conhô da flora brasiliense está depositado em Bruxelas, o material em Viena, que o Reichenbach, que descreveu muitas espécies, com todo o material lá, e os herbários brasileiros, porque são as coletas mais recentes. Lembrando que a gente era uma colônia, então todas as nossas primeiras plantas foram levadas para o continente europeu, e os tipos nomenclaturais estão todos no herbário europeu. Então é imprescindível que se tenha acesso a esse material. Também trabalho de campo, então a gente, tanto para analisar, o bufofilo na pele foi descrito com a cera dos órgãos. Ele ainda existe na cera dos órgãos? Então por isso que é importante ir para o campo. Além disso, ampliar a distribuição geográfica ao máximo dessas espécies. Então eu tive a oportunidade de ir para vários estados no Brasil e também fiz uma parte de campo importante, tanto no Equador quanto na Costa Rica. Aí as descrições, a gente usa um programa de computador para ficar mais congruente uma descrição com a outra, e todos esses materiais de herbário a gente georreferencia, tenta conseguir uma coordenada geográfica para essa coleta, porque essa coordenada geográfica é importante nos estudos biogeográficos, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. E a formatação foi para a Flora Neotrópica, que é uma série de livros de revisão taxonômica importante, que já está no 100º volume. Então, quando qualquer pessoa revisa um grupo de plantas para o neotrópico, é bastante interessante ser publicado, porque ela é distribuída mundialmente para todas as bibliotecas de grandes centros, então acabam todo mundo conhecendo, tendo um acesso fácil a esse material. Aí ilustramos todas as espécies, fazendo chaves de identificação e os mapas de distribuição. E a parte de conservação, então a gente estudou tanto análise de riqueza e estimadores de riqueza, análise de complementariedade, que eu vou explicar mais para frente, e análise de endemismo, para saber quais as áreas mais importantes para o gênero Bulbophyllum no neotrópico. Então a primeira parte, que foi a parte de filogenia, como eu falei para vocês, o Bulbophyllum existe no mundo todo. Então esse projeto de Bulbophyllum no mundo todo é coordenado pela Bárbara Gravendel, que é uma pesquisadora de Leiden, na Holanda. Então eu fui para a Holanda, levei os dados de biologia molecular lá para o laboratório, a gente trabalhou junto, e hoje a gente sabe, meus dados tanto de núcleo quanto de plastídeo, né? A gente sabe que na filogenia geral do gênero Bulbophyllum, as espécies neotropicais têm uma origem única, assim como as africanas têm uma origem única. E os dois grupos são grupos irmãos, são parentes mais próximos dos africanos e dos neotropicais do que o resto do gênero, que é principalmente ligado ao continente asiático.
Então, em função dessa análise, hoje a gente tem o reconhecimento de bulbofilo num senso amplo, então a gente considera dentro de bulbofilo diversos gêneros pequenos que foram descritos. Para a gente aqui o mais comum é Cirropéton, só que o reconhecimento de Cirropéton se dava por aquela inflorescência umbelada, que é basicamente o que diferia de bulbofilo. Só que essa característica de inflorescência umbelada, que todas as flores saem do mesmo ponto, ela ocorre diversas vezes na árvore. Então não se justifica manter um grupo em cima dessa característica. Por isso que tanto Cirropéton quanto outros grupos hoje estão incluídos dentro de bulbofilo num senso mais amplo. E tratando do meu trabalho especificamente para o neotrópico, então a gente fez a filogenia molecular, em cima de núcleo e cloroplasto, e a gente tem tanto que bulbofilia, que inclui bulbofilo e outros gêneros pequenininhos, são monofiléticos, têm uma origem única, quanto o clado tropical, as espécies do continente americano, são também um único grupo, então são considerados monofiléticos, houve só uma dispersão para o neotrópico, e dentro da região neotropical a gente tem 6 agrupamentos que são de moderado a fortemente sustentados, que a gente reconhece como seção. Por que não reconhecer essa seção como gênero? Pelo que eu acabei de explicar, não se justifica dentro de um contexto maior. Quem estuda só as orquídeas de Minas pode achar que é válido separar como um gênero, mas para quem estuda bulbofilo num contexto mundial, é injustificável essa separação. E aqui é só os índices de suporte que eu falei para vocês, então quanto mais próximo de 100, mais confiável a análise. Então as 4 seções que são predominantes aqui no Brasil são fortemente sustentadas, e as 2 mais na América Central têm um suporte menor, mas ainda assim justificável de ser discutido como seção. Além da filogenia molecular, a gente também fez a morfológica e viu que aquelas 77 características recuperam os mesmos 6 grupos. Então, são fontes completamente diferentes de informação que acabam convergindo para a mesma resposta. Então, a gente tem um bom suporte para fazer essas propostas de classificação para o grupo. Aqui também é uma análise que a gente faz distribuindo essas 77 características, e quando o maior suporte que a gente tem daquela pergunta, quais características morfológicas suportam essas linhagens, são essas bolinhas pretas que são características únicas para aquele grupo. Então todos os grupos neotropicais têm o que a gente chama de sinapomorfia. Existe uma característica, na planta, que é geral para todas daquele grupo e que não ocorre em nenhum outro grupo. Então por isso que ele denomina sinapomorfia para essas seções. Então, de maneira geral, não existe uma sinapomorfia específica, não existe uma característica que una todas as espécies neotropicais, que diferencie elas das africanas e das asiáticas. Esse grupo é sustentado, por enquanto, só por características moleculares. Seção bulbofilar e furvescens também, só por caracteres moleculares, mas as outras 4 seções brasileiras, aí, com maior diversidade no Brasil, aí tem uma característica morfológica clara e única para cada grupo. Então, seção na pele, a gente tem que o pé da coluna é muito maior do que o comprimento da coluna, só ocorre nesse grupo. Seção micranta é a única dos bulbofilos com folha carnosa. Seção chifizosa é a única com bulbofilo discoide, que são aqueles bulbofilos achatadinhos e redondinhos. E a seção didática é a única que tem o pé da coluna com ápice bilobado. Quando vocês olham Exaltatum, os vedeles, vocês vão ver que na base da coluna aqui tem 2 projeções pequenininhas que só existem nessas espécies. Então, existem sinapomorfias morfológicas claras que justificam o reconhecimento desses grupos. A outra pergunta é, como que essas características biológicas evoluíram através da nossa hipótese filogenética? Então, analisando os polinizadores, por exemplo, a gente, como eu falei, existe uma alta especificidade, miniquídeo, cloroprídeo, cirídeo e taquinídeo. Em cima da filogenia, como essa característica evolui. Então a gente vê, em bulbofilar a gente não tem informação, não tem trabalho publicado sobre a polinização desse grupo. Mas nos outros que já existe trabalho publicado, a gente vê que para cada seção há uma especificidade muito grande para os polinizadores. Então também atuariam como possíveis sinapomorfias biológicas. E a mesma coisa para o sistema reprodutivo. Todas as espécies analisadas dessas 3 seções mostram que elas são autoincompatíveis.
Significa isso, se você tem uma planta só, você não consegue ter fruto, porque ela não aceita o pólen dela mesma. Já diferente da seção de dátil, que ela aceita o pólen dela mesma, então por isso é muito mais fácil adquirir boas sementes e acabar fazendo propagação delas. Então também seria uma provável sinapomorfia biológica aí para esse grupo. E aí na revisão taxonômica, então, a gente reconhece 6 seções monofiléticas, 63 táxons. No início do trabalho existiam 117 nomes, que, revisando todos os nomes, toda a literatura e todos os espécimes depositados em herbário, a minha conclusão, que não é unânime, pode haver incongruência em opinião de pessoas, mas em eu analisando essas 1.500 vesicatas, eu cheguei à conclusão que existem 63 táxons, sendo que desses 60 espécies, 2 subespécies e uma nota espécie. Nota espécie é o famoso híbrido natural, que no Código de Botânica a gente tem uma denominação específica para isso, mas é basicamente um híbrido natural. Ao longo do doutorado escrevi em revistas da área, então a Harvard Papers em Botany, Novon, que o boletim 8 espécies novas de bulbophyllum. Então tem o bulbophyllum ariane, que é do Espírito Santo, o bulbophyllum filiforme, que é endêmico de grão-mongol, que já foi encontrado em regiões próximas, e outras espécies, que eu vou tratar mais para frente, que vou mostrar a foto e os grupos. Mas enfim, essas espécies estão já publicadas e já podem ser validamente reconhecidas. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma das seções. A seção Furvescens, ela é composta por 5 espécies, são plantas com bulbo unifoliado, inflorescência em espiga. O que a gente chama de inflorescência em espiga? Quando a flor não tem pedicelo. As flores pediceladas a gente chama de racemo, as flores que não têm pedicelo, que saem já direto da inflorescência de espiga. Raque carnosa, sépalas livres e labelo inteiro. É um gênero que se distribui ao norte da América do Sul, com uma adjunção para algumas espécies na região do México. Então esse grupo não tinha sido reconhecido antes da filogenia molecular, então a gente já propôs e está sendo publicado essa nova seção para o gênero. Aí as próximas seções elas já tinham sido publicadas, apenas houve alguns rearranjos em função de sinonimizações e dos resultados dos trabalhos de filogenia. Então a gente tem a seção bulbofilária, que, como eu falei, na opinião do Hammer e do Garay, em 97 eles consideravam 8 espécies. A meu ver, não se justifica mais que 3, porque eu vi todos os tipos e as espécies são literalmente iguais. Uma coisa que tinha antigamente, que hoje tem uma facilidade muito grande e por isso gera muita sinonímia, é que hoje você escreve um e-mail para a pessoa te manda uma foto desicada, é muito rápido. E pensar que em 1800 tinha que vir alguém de caravela, coletar a planta, levar a planta de volta, só nisso aí são 6 meses, caso não se perca, caso a pessoa não morra, etc. E não tinha esse intercâmbio fácil. Então, hoje eu estou descrevendo uma espécie de Minas Gerais, que ocorre no Peru, daqui 6 meses um peruano está descrevendo a espécie que para ele só existe no Peru. Então, antigamente tinha muita confusão nas descrições. Hoje, graças à internet e outros meios de comunicação mais ágeis, a gente consegue conversar melhor, então diminui um pouco essa questão de descrição de espécies que na verdade não são muito válidas. Então esse grupo, bom, já falei das características desse grupo. Aí então as 4 seções com diversidade maior aqui no Brasil. Então a gente tem a seção na pele, que ela é basicamente endêmica de Mata Atlântica, só que ela entra para o interior de Minas Gerais e de São Paulo, principalmente por matas de galeria, que mantém essa umidade. Então mata ciliar acaba principalmente o Bulbophyllum ranieri, na pele, entra bastante para o interior, mas a maioria das espécies são bem costeiras, em áreas montanhosas, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, e de novo tem uma disjunção com uma espécie lá mais ao norte do continente sul-americano. Então é um grupo endêmico praticamente de Mata Atlântica, mas também ocorre em floresta de galeria, campo rupestres também normalmente próximo a riacho, e cerrado também próximo a riacho, que é um grupo muito dependente de alta umidade. Então pode ser reconhecido uma folha, inflorescência em racemo, como eu falei, com pedicelo. As flores são distribuídas disticamente, então todas as espécies desse grupo
tem uma flor para um lado, uma flor para o outro, para um lado, para o outro. Vocês vão ver que os próximos grupos a inflorescência é em espiral. As flores não dão só num plano, elas dão em 3 planos de forma espiralada. Então, sépalas livres com ápices divergentes e o labelo inteiro. E aqui eu já vou introduzir um pouquinho, que eu vou descrever mais para frente, a questão de variação. Para muita gente, essas duas espécies são completamente diferentes. Novamente, quando você vai, só olha as espécies próximas da sua casa, do seu orquidário, ou da onde você vai para o campo, elas podem ser extremos muito diferentes, mas quando você estuda o grupo, você vê que existem todos os intermediários daqui até aqui. Então não se justifica micropetaliforme com cribiano ou com outras espécies já descritas, segundo novamente minha opinião. Seção micrante é uma seção bem característica de campo rupestre e de cerrado, também vem para a Mata Atlântica, mas ela já entra bem mais, chega até a Bolívia. É uma espécie que a sinapomorfia tem as folhas carnosas. Na base dessa seção a gente encontra o Bubofilo mentoso, que ele é aparentemente endêmico da Caatinga da Bahia, só que tem uma outra coleta em lugares diferentes, mas coletas às vezes escrito material cultivado, então a gente ainda não tem uma certeza absoluta sobre a distribuição dessa espécie, mas que com certeza na Caatinga ela ocorre porque eu vi várias populações em campo. O Bubofilo insectífero e a diamantino é uma outra subseção dentro dessa seção, onde tem as folhas compridas e aciculadas. E depois o grupo de folhas planas, ou carnosas, mas não tão aciculadas, e com flores brancas e labelo amarelo, que é o grupo Migrantas, que a gente chama senso estrito, que é pupículo, epifito, cloroglósso, ponquitado, uma série de espécies que vocês devem conhecer aí de cultivadores. Então, esse grupo é caracterizado por uma inflorescência carnosa, uma folha carnosa, inflorescência em racemo, flores espiraladas e não dísticas, raque delgada e não carnosa como em Bubofilário, sépalas livres, e a partir daqui dessas essa e as duas seções para frente, existe uma modificação bastante grande no labelo, que ele